Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser o estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, como eu dizia já no início da celebração a vocês, como motivação do nosso hino de louvor, hoje a liturgia nos propõe para falarmos sobre a gratidão. Nós devemos ser gratos a Deus e também às pessoas que estão sempre na nossa convivência. Devemos viver a gratidão. E nós encontramos, sobre este tema, sobretudo na primeira leitura do segundo livro de Reis, quanto no Evangelho de hoje. E no Evangelho nós vemos que Jesus deu uma paradinha aí na parábola e vai retomar semana que vem. Hoje a liturgia nos contou um fato, um acontecimento com Jesus, e semana que vem nós voltamos com mais 2 finais de semana, sendo contado algumas parábolas para a gente também aprender com essas histórias de Jesus. E então, na primeira leitura, o que nós encontramos? Nos foi narrado no segundo livro de Reis que um homem chamado Naamã, ele é sírio. Vamos entender que esse Naamã, ele é chefe da guarda, é como praticamente um rei, ele é um nobre. Este é Naamã, um homem nobre, vamos assim intitulá-lo. Naamã, o sírio, ele pegou lepra, foi acometido de lepra, e ele queria ser curado. Então foi-lhe indicado Eliseu. Quem é Eliseu? O segundo profeta da Bíblia. O primeiro, Elias. Eliseu é o sucessor de Elias. Até tem aquele episódio que quando Elias, antes de subir numa carruagem de fogo para o céu, ele passa diante de Eliseu e joga o seu manto para Eliseu. Ou seja, transportando os seus poderes, passando os seus poderes para Eliseu. Então Eliseu é sucessor de Elias, é um profeta. E ele então é indicado para que Naamã venha até ele, para que ele possa realizar a sua cura, curá-lo de lepra. Naamã vem, e dentre tantas propostas que são feitas, uma delas é dele então ir para o Rio Jordão, e por lá mergulhar 7 vezes. Então ele tinha que entrar na água, sair, entrar na água, sair por 7 vezes. Depois desse rito, ele seria curado. E é onde nós entramos na primeira leitura de hoje, dizendo que Naamã, o sírio, mergulhou por 7 vezes nas águas do Rio Jordão, e ele saiu dali com uma pele como de criança. A sua carne ficou como de criança. Ou seja, ele estava curado da lepra. O que fez Naamã? Pegou a sua comitiva e foi ao encontro de Eliseu para agradecer-lhe. E Eliseu fala: mas não fui eu que fiz o milagre, é Deus quem realiza.
E daí ele fala, então veja o que eu preciso fazer, o quanto eu preciso pagar, porque eu quero presentear a Deus por Ele ter me curado. E Eliseu fala que Deus não se paga. E é onde ele diz então, o sírio, que a partir de então ele vai prestar culto somente ao Deus que lhe salvou, esse Deus que o curou. Então nessa primeira leitura, nós temos dois ensinamentos. Primeiro, que nós devemos ser gratos a Deus por tudo que somos, por tudo que temos, e nós vamos falar isso mais adiante. Mas aprendemos sobretudo que Deus não se paga. Então tudo que Deus faz, nos dar a vida, a saúde, a família, todos os bens, a sua presença, de todos os dias estar ali, nos levantando, nos motivando, nos animando, é a graça de Deus, é o próprio Deus que está com a gente. Então nós devemos ser gratos a Ele por tudo isso, e o que Deus faz é por amor, também na sua gratuidade. Deus, toda a sua bondade e misericórdia, é feita para nós, sem esperar nada em troca, porque Ele faz pelo amor. Mas nós que recebemos e somos pequenos diante de Deus, devemos demonstrar a nossa gratidão. Então Deus não se paga por aquilo que Ele faz, não tem um valor, não é possível nós calcularmos um valor de tudo que Deus nos faz. Talvez aí a gente ia ter que trabalhar 24 horas por dia para conseguir minimamente pagar aquilo que Deus nos faz por nós, se a gente quisesse contabilizar, porque o ar que nós respiramos já é uma dádiva de Deus, Então a Deus não se paga, mas nem por isso não quer dizer que nós não sejamos gratos, ou pelo menos não quer dizer que nós não devemos ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele faz. No Evangelho então nós encontramos Jesus, como eu sempre tenho dito, o Evangelho de Lucas nos mostra esse caminho, Jesus caminhando para Jerusalém, e Ele estava entre a cidade da Samaria e a cidade da Galileia, a região da Galileia, estava entre essas duas regiões, e num povoado, 10 leprosos procuram a Jesus, e eles reconhecem Jesus como o Senhor, porque eles dizem assim: Jesus, Mestre, tende compaixão de nós. Eles reconhecem quem é Jesus, muito diferente daquela grande multidão que nos últimos domingos estão atrás de Jesus. Eles reconhecem quem é Jesus e querem a sua compaixão, também querem ser curados. E Jesus, Ele simplesmente faz aquilo que a própria lei já pede. No livro dos Levíticos lá diz: se alguém está com lepra e é curado, precisa se apresentar ao sacerdote para que ele permita que a pessoa retorne ao templo e também ao convívio da sociedade. Então Jesus só faz aquilo que eles pedem com fé: ser curados, ter compaixão. E Jesus então os remete para o templo. Ide para o templo, apresentai ao sacerdote. E vejamos que enquanto eles estavam a caminho, eles são curados. E aqui tem uma grande diferença, porque quando eles quando eles gritam: Senhor, Mestre, tem de compaixão, o que Jesus poderia ter respondido? Assim como tantas outras curas, vai que a tua fé te salvou. Não é assim as curas de Jesus? E o que Ele diz? Vai e apresente-se aos sacerdotes. E é no caminho que eles são curados, e não na frente de Jesus. O caminho nos mostra que na vida tudo tem um processo, tudo tem o seu tempo. Às vezes nós estamos com um problema, com uma dificuldade, com uma enfermidade, e a gente quer que num estralar de dedos tudo seja resolvido, os meus problemas, as minhas enfermidades, e não é assim. Tudo na vida tem um processo, e é justamente este o processo de cura daqueles leprosos. Teve um processo de caminhada, teve um processo de vida, para que eles pudessem ser curados e mudarem de vida. Então o caminho nos mostra isso, que na vida tudo tem o seu tempo, tudo acontece no tempo de Deus, e para isso é necessário estarmos abertos a esse processo que Deus nos pede, para que também nós mudemos de vida, as curas aconteçam, os milagres sejam realizados. Desses 10 que foram curados,
Só um, percebendo, voltou. Os outros 9, eles continuaram, seguiram adiante. Eles foram até o templo para se apresentar ao sacerdote. Isso também nos dá alguma outra lição, né? Às vezes na vida, para a gente conquistar alguma coisa, a gente trabalha muito, não é assim? Quando a gente almeja alguma coisa, não estou falando só de almejar aqui bens materiais, não. Estou dizendo quando a gente quer um bem intelectual, um curso de faculdade, por exemplo, né, ter um conhecimento, uma sabedoria, qualquer coisa que seja. Na vida, quando nós almejamos algo, nós trabalhamos muito para isso. Nós suamos muito para isso. E daí o que acontece? Quando a gente alcança, a gente acha que o que nós alcançamos é apenas mérito nosso. A gente acha que só o suor nosso é que nos levou para alcançarmos aquela vitória. E nos esquecemos que durante o processo teve a nossa participação, teve a nossa colaboração, sim, teve o nosso esforço, tem que ter, mas tudo foi mérito e graça de Deus. Então nós muitas vezes nos tornamos como esses 9, nós somos como esses 9, que nós seguimos em frente, nós seguimos o caminho da vida, e achamos que tudo que nós temos e somos, fomos nós mesmos que fizemos, alcançamos, e está tudo bem, está tudo certo. E esquecemos de Deus, é Ele que Deus nos deu a vida, é Ele que nos deu tudo que somos e temos. É Deus que nos ajudou, né, para alcançarmos aquele lugar que alcançamos e que chegamos. Então nós não podemos esquecer disso. E nós devemos ser menos esses 9 orgulhosos, que simplesmente ao perceberem que estavam curados, continuaram a seguir para frente. Por quê? Eles achavam que, ouvindo o que Jesus tinha dito, e estando no caminho, tendo feito o processo, era mérito deles. Sou eu que estou caminhando aqui, sou eu que estou indo pro templo, me apresentar ao sacerdote, então o mérito é meu. E eles se esqueceram de agradecer. E enquanto isso, um retorna para então agradecer a Jesus. E daí nós vemos que este homem chega, esse um que o retornou, ele chega se prostrando diante de Jesus, ele então agradece, tem a sua gratidão, e Jesus o elogia, ele, mas não simplesmente porque Jesus esperava, que bom que você veio, eu curei vocês, estava esperando que vocês viessem mesmo aqui. Não, Jesus não faz as coisas esperando o nosso retorno. Como eu disse, Ele faz pela sua bondade, faz pelo seu amor. Agora, o que Jesus deseja, e por isso que elogiou aquele leproso curado que retornou, é justamente nesse sentido, que ele percebeu que aquele homem tomou consciência do seu lugar. Aquele homem tomou consciência da sua pequenez diante da grandeza de Deus, e percebeu que o milagre que aconteceu na sua vida não foi mérito próprio, mas foi graça e ação de Deus na sua vida. Foi graça de Deus na vida. E daí, isso reflete muito para a gente, né? Reflete muito para a nossa vida. Nós devemos ser pessoas gratas. Em tudo devemos agradecer a Deus. Até mesmo pelo sofrimento. Porque o sofrimento nos amadurece. O sofrimento nos faz crescer. Nós temos que ser gratos a Deus. E nós aprendemos desde pequeno a ser gratos. Uma criança, quando ganha alguma coisa, o que a mãe fala para a criança? Como é que se fala? A criança, obrigado. Não é assim? Desde pequeno, os pais ensinam as crianças a serem, educados e gratos. Então, a cada coisa que as pessoas nos fazem, nós agradecemos. Obrigado, muito obrigado. E à medida que nós vamos crescendo, isso vai internalizando tanto em nós, que nós não precisamos mais da mãe, do pai, dizendo como é que se fala, como é que se diz. A gente diz por nós mesmos. E se a gente parar para observar um dia nosso,
Quantos obrigados a gente não fala num único dia? Infelizmente, alguns deles passam até despercebidos, né? A gente diz até num automático, mas é algo que os educados têm de dizer obrigado, né? A gente aprende assim na vida, e é porque é assim que devemos ser, né? Gratos. E vejamos uma curiosidade do nosso português, né? Da nossa língua, né? Todas as outras línguas, quando querem agradecer, como que é o termo utilizado? Graça, agradecido. É assim que as pessoas dizem em outros países. Graça, agradecido. Só nós é que utilizamos o termo obrigado. Em inglês, a palavra agradecido é thank you. Depois, em italiano, grazie. Em espanhol, gracias. Depois, em alemão, danke. Depois temos merci em francês. São vários, mas tudo significando graça, agradecido. Somente nós, no português, utilizamos obrigado. E o que isso vem dizer? Que a nossa própria língua nos convida a irmos além da expressão da gratidão. Porque o que significa dizer obrigado? Eu me torno agradecido pelo que você fez, pela sua ação, e me comprometo, diante da sua necessidade, eu também te ajudar, eu te servir. Eu me sinto obrigado. É isso que significa a expressão. Eu agradeço o que você fez por mim, e eu me comprometo, é meu dever, é minha obrigação, quando você precisar, você contar comigo, que eu vou te ajudar. Então, por isso da palavra obrigado. Então, nós vamos além de uma simples palavra de gratidão, mas é também nos comprometermos com o outro. Por isso que a nossa palavra, a nossa língua é muito rica, muito linda, e nos ensina a nós irmos além daquilo que é pedido para todos nós. E nós devemos ser sempre gratos, porque nós, diferentemente dos outros animais, o cachorrinho, ele vai se virar. O cachorrinho, ele vai fuçar no lixo, o cachorrinho vai para o meio do mato caçar, ele vai aprender a fazer alguma coisa para se alimentar. O cavalo, quando ele nasce, ele já fica em pé, às vezes meio cambaleando, mas ele dá uns pulinhos, tenta correr um pouquinho. E o ser humano? O ser humano, quando nasce, se você deixá-lo num lugar sozinho, o que acontece com o ser humano? Ele morre. Ele morre. O ser humano precisa de alguém para alimentá-lo, para dar remédio quando ele precisa, está doente, né? Precisa de alguém para ajudá-lo a dar os primeiros passos, porque senão nem assim ele consegue ficar em pé. Precisa de alguém que fica ali motivando, né? Incentivando a criança a ficar em pé, a dar os primeiros passos. Precisa dar a comida na boca, não é assim? Mas é uma pena, porque muitas vezes esses que, né, todos nós, mas alguns, né, quando crescidos, esquecem de ser gratos por aqueles que auxiliaram chegar onde chegou. Então, muitos pais, avós cuidam das crianças, né, ajuda a caminhar, ajuda a aprender, ensina a falar, ajuda a escrever, ajuda a caminhar, ajuda a fazer tudo, ensina a comer, mas depois que cresce, né, vira as costas e diz: eu não preciso de mais ninguém, agora eu dou conta sozinho da vida, não preciso de mais ninguém, e esquece de ser grato. Mas nunca nos esqueçamos de ser gratos, porque se a gente esquece, a vida vem e dá uma lambada, porque na mesma medida que para nós amadurecermos, crescermos, sermos adultos, maduros suficientes, nós precisamos de alguém para nos ajudar, no final da nossa vida também. Nunca se esqueçam disso. Ser gratos a Deus e também grato aos nossos irmãos, as pessoas que estão junto da gente. Porque pode ser que se a gente não morrer jovem, quando nós formos idosos, nós vamos precisar de pessoas para nos ajudar no banheiro, para nos limpar, para dar banho, vai voltar a dar comida na boca e vai nos ajudar a caminhar. Então nós nunca podemos esquecer da gratidão. E é isso que Jesus vem nos ensinar. Então
Então que Deus nos ajude, que nós não simplesmente passemos por esta vida. Nós não podemos somente passar pela vida, viver a vida. Nós temos que ter muito mais que isso, muito mais para alcançarmos o céu e também sermos felizes. Então que Deus nos ajude, assim seja. Então conta a sua experiência para a comunidade. Você repete para nós no microfone? Então vamos lá. Hoje eu fui ganhar um presente das minhas tias. Minha mãe me falou assim que mesmo se eu não gostasse, tinha que falar obrigado. Sempre ser grato pelas coisas boas e pelas coisas ruins também, porque nós sempre crescemos. Obrigado pela sua participação na missa. Permanecei em mim.